têm me olhado e nem sabem quem eu sou ou de onde eu vim, se perguntam por que eu ajo assim e me julgam um tanto afetado. Mas eu posso deixar tudo explicado sem que nenhuma hora eu lhes tome, porque se hoje a arte mata a minha fome, em outros tempos a minha fome era de morte. Me apresentarei. Não que alguém se importe. Capitão Rabeca é o meu nome. Eu combati com o meu bravo regimento as batalhas sangrentas dessa terra. A minha espada era a rainha da guerra e na paz não havia um só momento que eu tirasse descanso do intento de matar. Por ofício e por prazer. Qualquer um que desse razões para se crer pecador, subversivo ou imoral, a minha lâmina era juíza fatal e a sentença era sempre a de morrer. Na Sicília, eu matei um por sorrir. Na Boêmia, eu matei um por cantar. Matei 2 por temer e por chorar, e mais um por tentar e não conseguir. Teve outro que queria se abrir, e eu o abri sem nem ouvir o que ele diz. Eu já matei quem amei e não me quis. E quem quis ser entre todos diferente, não podia nem passar na minha frente qualquer um que ousasse ser feliz. Mas isso há muito tempo foi passado. E tem muito que eu estou arrependido. Tanto sangue, o meu tempo foi perdido. Isto é impossível de ser recuperado. Mas o futuro é um presente embrulhado. E o que importa é agir no aqui e agora. Por isso eu posso contar a todos sem demora a minha história, para que sirva de exemplo. E assim o meu passado violento viverá somente em nossa memória. Peço a todos um ouvido bem atento e quem não quiser, por favor, que vá embora. Ficam. Pois então é do princípio que eu irei começar. Eu tinha os meus 7 anos quando meu pai me levou num bar e lá um músico tocava uma rabequinha de se admirar. Meu corpo estremeceu, meu peito sentiu um alento. Ela gemia como uma ursa, ela uivava como o vento. E eu resolvi na hora: vou tocar este instrumento. Chamei o meu papai de lado e implorei pela minha amada. Papai! Papai! Me dê uma rabequinha, papai. Eu não lhe peço mais nada. E ele me disse: espere, vais ter uma surpresa danada. E então, um mês se passou até meu pai vir me entregar um pacote que eu julguei ter o que ele me prometeu dar. Zip, zap, zu, zai. Mas foi grande a minha surpresa quando eu vi o que havia lá. Filho meu, não vai viver dando notas desafinadas. Ao invés de empunhar um arco, empunharás uma espada e vai fazer carreira nas nobres forças armadas. Mas por que, papai? Qual é o mal? Ser artista é vadiar. Ai, é melhor ser militar. Mas é claro, natural. Eu não quero.
você questiona a minha decisão, você é meu pai, não é o meu patrão. Pois então está acabado. E que fique bem marcado quando eu digo não. É não! Mamãe! Vê o que o pai quer me fazer! Estou vendo, meu querido. E o que eu faço? Eu estou perdido! É só o começo, você vai ver. Como assim? O que você quer dizer? O que eu digo, minha cria, é fruto da melancolia. Pois quanto mais a idade aumenta, a vida para nós se apresenta e nos perdemos quase todo dia. E foi assim que eu, ainda tão criança, perdi minha esperança. O meu destino foi traçado. Eu comecei a minha jornada. A minha cruz era a espada. Minha missão virar soldado. Eu tinha 15 anos contados quando eu botei o pé na estrada com a mão já bem treinada para travar combate armado. Mas foi só chegar para reparar que o fardo que eu deveria carregar era 1000 vezes mais pesado. Sentido! Esquerda, volver! Marchando! Sou soldado e não me engano. Sou soldado e não me engano. E eu servo ao suzerano. E eu sirvo ao suzerano. Luto pelo rei celeste. Luto pelo rei celeste. E eu mato mais que a peste. E eu mato mais que a peste. Ah! No regimento que eu integrei, a tortura era o treinamento. Ah! A humilhação e o tormento foi tudo que eu experimentei. Ai. Os oficiais ditavam a lei sobre qualquer comportamento, porque soldados em sofrimento lutam com mais raiva. Hoje disso eu bem sei. E foi logo no primeiro dia que eu, sem nenhuma ousadia, me comportei mal e me estrepei. Sentido! Estávamos assim perfilados todos os novos rapazes. Éramos guerreiros capazes, porém novinhos, amedrontados. O oficial bradou: "Quero o pão dos pelados!" E eu já tremi nas bases. Despimos-nos todos ao final da frase e fomos examinados. Mas o meu erro fatal foi um gesto simples e banal: ter olhado para os lados. Ao ver ali exposto aquele humano inventário de formas tão curiosas, um movimento involuntário, meu corpo se enrijeceu, criando um inesperado cenário. Eu peço que imaginem a cena para quem assiste, todos em minha volta e eu com a espada em riste. Vergonha maior, eu garanto, não existe. Eu fui alvo de tantas flechas disparadas pelos olhares que a minha alma virou peneira, escorrendo tristes pesares. E eu chorei, gritando desesperado a todos os meus pares: como pode ser assim? Tamanha falta de piedade! Um julgamento leviano feito com tanta naturalidade, condenando a maior natureza!
verdade? Tá. Acho que sim, acho que não. Acho que não, acho que talvez. Pode ser, pode não ser. Veja bem, bafafá, bafafá. O argumento tinha sido bom. Mas ninguém se convencia. Não havia mais palavras. Compaixão ou empatia para mim. Foi reservado o ódio, pois era isso que eu merecia. Foi isso que me disseram todos os meus oficiais superiores ao me imporem a solitária e alguns castigos piores. E eu suportei sozinho todas as minhas dores. 1 mês foi o quanto eu fiquei naquele úmido cubículo escuro, bebendo uma água suja, comendo pão mofado duro. Eu fiquei amigo foi das baratas que me acolheram naquele apuro. E quando eu saí, eu percebi que eu não servia mais pra nada. Por todo o regimento eu era motivo de piada, e assim eu via minha vida ainda mais desgraçada. Cada insulto era um fio que ia descendo a minha mortalha. Eu suportei aqueles dias vivendo no fio da navalha, até que chegou o dia da primeira grande batalha. Que a batalha começava, os cavalos disparavam e a poeira levantava, fazendo um véu tão espesso que ninguém se enxergava. Com a mira acirrada empunhavam seu objeto, mas era tamanha atrapalhada que erravam e passavam reto. E quem parasse era atropelado pelos que vinham de trás direto. E aí iam pro chão, cavalo e cavaleiro, às vezes quebrando um osso, às vezes ficando inteiro. Mas a luta continuava nas areias do terreiro. Era nessa luta corpo a corpo que eu vi o maior perigo. Eram tantos corpos brigando que ninguém via nem o próprio umbigo. E as espadas iam golpeando, fosse amigo, fosse inimigo. Voavam olhos, pés, narizes a cada saculejada. Orelhas, braços, pernas e cabeças decepadas, como peixes saltitando num rio durante uma cheia das águas. Só que a água desse rio é o sangue dos meus e dos seus irmãos, cujos cadáveres esparramados já cobria todo o espaço do chão. E era até impossível de andar no meio dessa multidão, de formas que se eu estivesse aqui e o meu inimigo acolá, eu não poderia alcançá-lo e só conseguiria matá-lo se eu pudesse lhe xingar até a morte. E eu dizia: verme tosco covarde, medroso patife molenga, babaca metido fracote, paspalho maluco estrovenga. Estrovenga você inventou, não valeu. Claro que nessa situação o privilégio era dos arqueiros, que matavam facilmente com seus disparos certeiros. Mas a essa altura, eu já estava escondido em cima da copa de um limoeiro. Foi de lá que eu testemunhei a retirada e o fim da batalha, restando apenas os corpos e com eles um monte de tralha que eram roubadas de noite num plano que nunca falha. As armas dos mortos de hoje, usadas e avariadas, vendidas para os mortos de amanhã. É isso a guerra e mais nada. Um eterno repassar de coisas cada vez mais amassadas. No entanto, eu estava nela. Eu precisava me adequar. Aqueles insultos humilhantes eu não iria mais escutar, então eu desci da árvore e comecei a pensar.
Na sola da minha bota, encontrei minha solução. Havia pisado em um general opositor de nossa nação. Respirava agonizante, pingando sangue no chão. E em sua armadura de prata, plim, plim, brilhava o real brasão. O seu elmo era enfeitado, era perfeito para um troféu. O que me ocorreu então foi uma sugestão do céu. Decepei-lhe a cabeça. O sangue escorreu como mel. Eu derrotei o general! Foi o que eu gritei ao chegar no quartel. Numa mão eu segurava a cabeça, na outra eu empunhava a espada. Sorria, confiante, e andava sem vergonha ou temor de nada. A cada passo, eu virava um herói, deixando para trás aquela figura odiada que daquele dia em diante nunca mais seria lembrada. Fui chamado rapidamente para a tenda do comandante. Senhor, sim, senhor! Onde eu encontrei a lebre. Eu diria até radiante, pois em minhas mãos estava a cabeça de um general importante. E sem aquele comando, certamente nossa nação sairia triunfante. Veio a próxima batalha. Soaram trombetas, soaram tambores. Não sei se foi a falta do general, mas nós saímos de lá vencedores. E no final teve uma festa. Com comidas, fumos, licores, contratamos até alguns artistas e entre eles, alguns cantores. Um deles, num dado momento, pôs-se a cantar uma trova sobre um herói dos tempos antigos que tinha posto sua coragem à prova, derrotando monstros, exércitos, a todos dando uma sova, deixando seus inimigos deitados inertes na cova. Eu ouvi aquela canção e fiquei encafifado. O feito daquele herói foi nos versos eternizado. Mas ninguém sabia a verdade, apenas o que foi contado. Assim como eu tinha feito com o meu general decapitado. Ao final fui ter com ele. Ei, ei, você, artista, você, vai cantar sobre mim. Eu? Você? Quem é você? Não funciona assim. Pois para funcionar, basta você dizer que sim, e se não disser, eu garanto, aqui mesmo será o seu fim. Ele era cheio dos ideais. E não quis. E então, eu matei. Um amigo dele estava ali do lado, viu tudo, e assim que eu olhei, ele se ajoelhou e disse: pode deixar, eu cantarei. Então cante, meu amigo, e me descreva como um rei! Um herói, um matador de inimigos cruéis, tão destemido e nobre como um rei, era adorado pelo povo. Um matador de inimigos cruéis, tão destemido e nobre como um rei, era adorado pelo povo.
tinha. Aquele artista que eu contratei saiu pelo mundo cantando mentiras rasteiras. E o curioso é que eu aqui agora vos conto as histórias verdadeiras que, se não corrigem o mal feito, ao menos expõem as bandalheiras que foram tomadas como a verdade e me beneficiaram de muitas maneiras, porque aos poucos, além do respeito, eu fui sendo também promovido. Aquilo que eu havia feito já era por todos muito bem conhecido e ninguém me questionava, nem mesmo o mais atrevido. A minha fama se espalhou como herói, bravo, destemido. E tudo isso se deu devido ao trabalho de ilusão, que aos poucos se enfraqueceu e precisou de renovação, pois a cada nova batalha esperavam que eu entrasse em ação. E isso sim me exigiu um alto grau de invenção. Na guerra, o que eu fazia era avançar e me misturar, para depois me esconder até a luta acabar. Mas eu inventava um conto que justificasse eu não estar. Mas, para dar veracidade, eu passei a me ferir, me machucar. Eu chegava no acampamento e dizia: era gente, era fúria, era espada, era sangue, era dor, era luta, era eu, era gangue, era ida, era volta, era igual que merengue, era eu tão somente com a minha espada. Era um corte, era outro, e mais uma lapada, era um golpe, mais um, e meu corpo a sangrar. Eu sangrei, matei e tentei escapar. Eu matei e escapei, para depois retornar. Era um espetáculo que eu ficava encantado. Mas a jogada de mestre foi atacar um colega soldado. Golpeei-o sorrateiramente, tudo feito com muito cuidado, para depois ser o seu salvador, chegando com ele carregado. Não acabou ainda. Então, eu dizia que eu o salvara de um assassinato, que eu lutei pela sua vida e que era apenas esse o fato. Os olhos dos outros soldados brilhavam enquanto eu pintava esse retrato, e o pobre do infeliz me era eternamente grato. Foi assim, de mentira em mentira, que eu fui cumprindo a minha missão, que foi dada pelo meu pai, sem que eu dissesse sim ou não. Ser militar era irrespeitável, me tornei um capitão, que no fundo, ainda criança, era medroso e fanfarrão. Na cerimônia em que celebramos essa tão sonhada promoção, a minha mãe chorou e disse: espero, de coração, que o que hoje você faz seja apenas por sua opção. É preciso ter coragem para ser feliz nesse mundão. Pouco tempo depois ela morreu. Eu fiquei meditabundo. Chorei muito, igual criança, e só parei por um segundo, quando então me perguntei: capitão, você é feliz nesse mundo? A resposta eu engoli a seco, e as lágrimas molharam o fundo.
divina oportunidade de visitar Vossa Majestade em seu castelo descomunal. É uma obra de arte sem igual, um pingo de sonho na realidade. Não fui eu pessoalmente o convidado, mas somente oficiais de alta patente, de serviços bem prestados, e eu incluso. Admirado, pude até levar o meu pai. O velho, ao saber, quase que cai por sentir o seu sonho alcançado. Ele, já bem cansado, observava embasbacado cada rococó dourado para guardar bem na lembrança. Tamanho brilho e pujança deleitaram meu velho senhor, que num instante de esplendor se fez de novo criança. E então se retirou com euforia, esperando no outro dia contemplar a monarquia. Mas, antes de dormir, ele falou: não, eu estava certo e ainda estou. Ser artista é vadiar, é muito melhor ser militar. E no outro dia não acordou. Ai, papai! Morreu! Partiu! Foi sem dor, até sorriu. Coisa igual nunca se viu, porque eu, que devia estar triste, eu dava risada e fazia xistes. Achava até curioso a alegria tamanha. No enterro, uma coisa estranha. Que belo filho me saíste! Era a voz dele, do defunto. Era grave, inconfundível, mas estava morto em minha frente. Como podia ser possível? Eu bem vejo. Eu bem vejo que errei. Achei que tinha te endireitado. Fui embora até feliz. Mas você ficou aliviado. E brotou em sua mente os velhos sonhos do passado. Como ele sabia? Era verdade. Bastou ele morrer para eu lembrar da Rabequinha e de tudo que eu queria ser. Você continua o mesmo fraco? Mesmo adulto, é ainda um menino. Eu estarei sempre no seu encalço para prevenir-te do desatino de te entregar a estes desejos das coisas vulgares que eu abomino. Esse diálogo aconteceu em uma fração de segundo, enquanto eu via o caixão afundando no submundo. E essas mensagens do além me botaram num terror profundo. Eu mudei subitamente de atitude e saí correndo daquele lugar. Perdido nos meus caminhos, eu fui de repente me encontrar no salão de uma taverna. Eu não pude evitar a lembrança. Meu pai, a Rabeca, o bar. E eu ainda criança.
Aproveitei e logo pedi uma caneca de cerveja para espantar a maldição ou qualquer coisa que seja. Eu quero uma hidromel! Na minha nuca a voz bafeja. É preciso algo mais forte para travar nossa peleja. Peleja não existe! Existiu e foi perdida! Você perdeu, deixou a vida. Vê se agora não insiste. Dê a sua despedida. Mas não tinha ninguém do meu lado e por todo o bar eu fui julgado uma pessoa ensandecida. Dei um gole fundo e afundei na cadeira para ignorar qualquer brincadeira. Esperei então alguma atração que desse razão para eu ficar ali. E logo eu vi um artista subindo, a corda afinando, a voz aquecendo. Como era lindo esse ritual! Eu daria de tudo para estar em seu lugar, mas o meu ofício me obrigava a afiar e nunca afinar. E a cada gesto que eu admirava em mim suscitava uma sombra medonha. Meu pai, minha essência e toda a violência que eu fiz e sofri. Eu estava cá, mas eu queria estar ali. Eu queria chorar, eu queria sorrir, eu queria matar, eu queria possuir. Eu queria sair desse imenso breu e, acima de tudo, eu só queria ser eu. Eu só queria ser eu! Mas você não é seu. Por mim foi gerado. Eu deixarei meu legado. E você é só meu. Eu fui envolto ali numa fumaça e nas chamas do fogo consumido. 1000 demônios tiraram meu sentido, 2000 vermes roeram minha carcaça, o meu espírito virou alvo de caça e dali em diante eu só errei. O veneno do ódio que eu provei fez gangrena no meu sangue putrefato. E o dilema, eu não sei se morro ou mato. Eu matei, eu morri e alma penei. Aquela artista que eu vi, eu matei na madrugada. E mais um no dia seguinte. Com facão ou com espada, era morte ao pôr do sol, era morte na alvorada. Minha vida virou morte, rios de sangue minha estrada. O fantasma de meu pai já não estava de soslaio. Me seguia aqui no ombro, igualzinho um papagaio. Aquele ali faça sofrer, daquela ali arranque um taio. Bom mesmo é ser militar, ser artista é o caralho! Mas a cada lapada que eu dava, eu sentia uma dor visceral, pois eu estava matando também a minha vontade de ser igual. As minhas tripas se contraíam, o meu pulmão respirava mal, o meu sangue quase coalhava e o papagaio achando legal. Nesse tempo de insanidade, deflagrou-se uma guerra importante contra uma nação exótica, muito, muito distante, que expandia seus territórios de maneira impressionante, não tendo arma ou muralha que a impedisse de ir avante. E então, esperavam de mim um feito milagroso, salvador, que conclamasse os nossos soldados a lutarem sem temor pelo triunfo de nosso reino com galhardia e fulgor. Mas eu estava me borrando, eu não queria me expor. O meu pai e os vivos também queriam me ver na ativa, derramando sobre mim um caldeirão de expectativa, que como óleo me queimava, me deixava em carne viva, e eu só buscando uma fuga, buscando uma narrativa. Na noite antes da batalha, deitado no acampamento,
Meu pai me assombrou por horas. Eu não dormia um só momento. Ele querendo um guerreiro forte, bruto, violento, e eu só deitado pensando, ai, que eu não me aguento. E de manhã, na hora H, eu não suportei a pressão. O exército inimigo vinha em nossa direção, e em coro entoavam talvez a mais alegre canção que eu já pude perceber com a minha tosca audição. Acharam aquilo um horror. Eu fui preso imediatamente, sentenciado um desertor. Nos autos dos juízes constou tal opinião: feitiçaria é a causa, fogueira é a solução. Então, fui encarcerado em uma brutal prisão, esperando alguns dias até a minha execução. Do desfecho da batalha eu nem tive conhecimento. Vivi semanas isolado, respirando um ar pestilento. Até que eu pude perceber na masmorra um movimento que eu não havia notado até aquele momento. Um tremor sacudiu as paredes, vibrando também o chão. Ouvi vozes abafadas penetrando na solidão. Eram soldados inimigos realizando uma invasão em busca de armas e suprimentos para sua guarnição. Eu disse: ah! Eu sei onde estão! Basta vir aqui me soltar! Me soltaram. E eu apontei onde eu pensava ser o lugar e saí dali correndo numa confusão sem par, com gente se atracando para onde eu pudesse olhar. Roubei a machadinha de um morto e me embrenhei na mata fechada. E ali fui sangue nos olhos para minha última lapada. E eu cortei uma árvore. Fiz essa madeira escavada. Depois de algum trabalho, com a madeira raspada, bonita, brilhante e toda lixada, eu finalmente encontrei minha rabeca tão amada. Ainda por cima afinada. Assim é como eu queria que o som tivesse soado, né? Mas era a minha primeira vez, eu nunca nem tinha tocado. E, na verdade saiu assim, ó. Tanto quanto arranhado. Mas eu estava feliz, eu estava relaxado. O meu pai não me incomodou mais, eu não fui mais perturbado. E pela primeira vez na vida, eu me senti realizado. Quero terminar a minha história agradecendo demais a quem ficou. As belezas dessa noite que passou é o que eu quero guardar na minha memória. Para mim, não importa mais a glória, minha rabeca é a minha companheira. Eu não a largo, pois de qualquer maneira, pelo tempo que na vida eu fiz perdido, para eu tocar algo bom de ser ouvido, eu vou treinar uma outra vida inteira. E agora, se vocês me permitem,
Mais 30 segundos. Em guarda, covardes!